Quanto mais a gente repete, melhor a gente fica. Beleza, vai lá então. Então vamos lá. Ah, bom, sejam bem-vindos. Estamos aqui, Celso, Isaac e Gilberto Bogado, abrindo uma nova frente de comunicação. Essa linha editorial vai se chamar Empresas que Lucram. Nosso objetivo aqui é alcançar a alta liderança, os CEOs, os diretores dos empresas do segmento da indústria e do canal de distribuição. Nosso grande objetivo é discutir aqui com esses nossos encontros formas de otimização, de eficientização tanto nos processos industriais quanto nos processos de venda. E hoje a gente vai abrir logo de cara falando sobre o porquê você está alcançando resultados de faturamento, mas não consegue ver lá no seu DRE os mesmos níveis de resultado em termos de margem. Esta é talvez uma das grandes oportunidades que nós vamos enfrentar. Celso Isaac vem de uma história muito longa aí na Toyota, né, especialista em Lean e TPS, né, Toyota Production System. Nós vamos aqui exatamente já começar investigando aí com ele quais são aí os principais desafios, né, nessa área na área de produção que podem impactar exatamente na sua lucratividade. Celso, então, quando você chega para conversar com um cliente aí seu na área, né, do segmento de indústria e tal, o que é que você vai lá para a planta, lá para o chão de fábrica, inicialmente, qual é para onde vai o seu olhar logo de cara para tentar fazer essa construção, né, de linha de raciocínio com esse CEO, apontando para ele oportunidades de melhoria de resultado? Gilberto, um ponto importante, né, que a gente tem que olhar, por que que se você aumentou, como você próprio aumentou as vendas e não está gerando lucro no final do dia, o que está acontecendo? Você está sendo, né, está tendo um furo ali grande e o lucro está saindo por ali. Um ponto bastante interessante, juntando, né, conversou a sua especialidade de vendas e a minha habilidade na parte de produção, a gente vai unir nessa discussão tanto operação como vendas. A gente até brincou, né? Você cuida da fábrica para fora, eu cuido da fábrica para dentro, né? Então, essa é uma junção. E sempre quando eu olho para empresas, né, olhando para o processo, vejo muito o que que tem de desperdício. Muitas das pessoas falam assim: "Ah, Celso, eu já tenho mapeado meus desperdícios, eu já consigo saber, não tenho quase nada". Quando você entra, né, na fábrica, você vê um mundo de oportunidades. Qual que é a diferença, né? Então, hoje, por exemplo, como você mesmo disse, eu tenho um histórico de ter trabalhado dentro da Toyota, tanto no Brasil quanto no Japão. E o ano passado, a Toyota divulgou os resultados financeiros, assim como as outras montadoras divulgaram. E foi feito um resumo da lucratividade das empresas, onde a Toyota teve 32, 35 bilhões, o grupo Toyota, 30 bilhões de dólares de lucro. Estou falando faturamento, estou falando lucro. E a segunda colocada foi a Volkswagen, com 22 bilhões de dólares. Só que a Volkswagen vendeu mais carros, vendeu mais, mas lucrou menos. Então, talvez se encaixe completamente do que a gente está falando. Então, não adianta vender mais, porque no final do dia, o que as empresas buscam, né, é o lucro, é a última linha do DRE, como você disse. Por que que a Toyota conseguiu vender menos? Ela foi a segunda maior vendedora de carro, teve 10 bilhões de dólares a mais de lucro, pelo simples fato de estar trabalhando em redução de desperdício todos os dias. Então, quando eu entro numa fábrica e olho ali as operações, são os desperdícios, né? Existem 7, na verdade, dentro da manufatura, mas o que que a gente vê muito? As Os equipamentos, eles não estão na eficiência que deveria. Eu fui num cliente e ele estava com 48% de eficiência. E ele chegou assim para mim: "Celso, precisava aumentar mais um turno, né, pelo volume está crescendo, mais um turno que eu preciso aumentar, e precisava fazer um investimento de 65 milhões de reais". Com 48% de eficiência, eu disse: "Não tem necessidade de você investir isso aí. Você precisa investir internamente na sua companhia para melhorar a sua eficiência. Porque um turno de 3 é 33%. Se você tem 48% de eficiência, você pode rodar
né, vai dobrar isso aí, chegar em 96 e mesmo assim não precisar investir em equipamento. Então o que que a gente vê? E por que que chega na situação, né, Gilberto? Você pode perguntar: "Ah, mas Celso, mas isso é meio que óbvio, é conta". É lógico. Mas sabe o que acontece? Sabe aquele efeito de paisagem? Por exemplo, se você chega no ambiente e vê alguma coisa fora do lugar, você se incomoda. Você olha ali e fala assim: "Olha, tá estranho isso aqui, tá fora", né. Mas depois de indo ali frequentemente uma, 2, 3, 4, 5 vezes, você se acostuma com aquilo lá. E Sim. isso é o problema das empresas. O dono, o diretor, o gerente se acostuma, né, com aquela situação. E aí o que que faz? Não faz, não age. E aí esse desperdício ele vai crescendo dentro das organizações. Tudo é desperdício, se for ver, tudo tem desperdício. No processo de compra, no seu processo, né, fabril, processo de vendas, né, provavelmente deve ter. Então, o que eu olho sempre é aonde estão os maiores desperdícios, né. Por exemplo, eu fiquei durante 15 minutos num processo. Durante 15 minutos, uma linha parou 10 vezes. Obviamente não foi paradas grandes, mas imagine, em 15 minutos 10 vezes, por problema, enroscando, tal, coisas que a operação junto à manutenção são pequenas paradas. Imagine, isso em 15 minutos. Imagine em um turno, imagine em 3 turnos, em 3 dias, uma semana, um mês, um ano, quanto que representa isso aí? Então tem várias perdas que acontecem dentro do processo produtivo, que as pessoas não olham, né, e quanto mais ele aumenta a produção, provavelmente esse desperdício aumenta se você não está controlando bem, né. E da mesma do mesmo ponto de desperdício, né, que eu vejo, quando alguém solici solicita a sua presença lá, Gilberto, para fazer uma análise, né, "Ah, estou crescendo", qual que é, né, a primeira coisa que você olha pelo lado comercial? Eu falei o que que eu olho pelo lado de operações. Quando alguém chega assim para mim: "Celso, estou lucrando, né, estou crescendo, mas o desperdício, né, não consigo ver o lucro na última linha". Nas operações acontece muito disso, muito desperdício e cresce às vezes até maior do que estava antes. No lado comercial, né, quando a empresa está crescendo, qual que é a primeira coisa que você olha? Então, veja, os princípios são muito parecidos, né, e a gente vai, na verdade, começar a buscar os indícios, de que alguma coisa muito maior pode estar acontecendo. Logicamente que você não deve simplesmente olhar para os desperdícios rapidamente e: "Ah, não, aqui está todo o problema". Na verdade, isso é somente um apontamento, é somente um chamado de atenção, é um sintoma, na verdade, que pode, representar muitas coisas, né, por trás disso. A mesma coisa aplica-se no comercial. O comercial, ele vai, nós sempre vamos indicar que nós façamos uma análise para perceber como está acontecendo a venda do mix de produto que a fábrica produz. Então, geralmente, as fábricas de consumo, as empresas de consumo, elas vão ter lá o seu portfólio, 50, 100, 200, 300 itens que são produzidos. Então, se eu tenho uma alta concentração de vendas em determinado grupo de produtos, geralmente os produtos, que nós chamamos curva A, olhando, pensando, né, na teoria de Pareto, a gente vai começar a perceber que provavelmente essa empresa, ela deve ter uma alta concentração desses produtos, porque provavelmente são os produtos commodities. E os produtos commodities eles têm um problema, né, eles são mais fáceis de serem vendidos, é verdade, mas por outro lado eles também oferecem geralmente as menores possibilidades de ganhos para o fabricante. Então as margens são mais sacrificadas nesses produtos. Esses produtos eles são produtos que demarcam território, se a gente pensar lá no ponto de venda. Provavelmente Volkswagen, você falou agora na abertura o exemplo, né, provavelmente eles foram para produtos mais comoditizados, carros mais de menor preço. Então você faz uma escala grande, você ocupa, a su o seu a sua o seu a sua planta industrial na produção, desses carros mais baratos e você acaba obtendo uma participação de mercado maior, porém, você vai ter ganhos menores.
Então, na linha de raciocínio do consumo é a mesma coisa. Isso acontece, temos uma então nós fazemos uma primeira leitura, que é para identificar qual a representatividade dos 20% do portfólio. Se ele estiver se essa representatividade estiver muito acima dos 80%, nós temos aí um apontamento importante. Então, a faixa ideal de representatividade é na casa dos 60% a 80%. Mais do que isso, nós temos um problema. Associado a isso, nós temos um outro fator crítico de sucesso no processo de distribuição, que é a cobertura mensal. Então, imagine, Celso, que a fábrica ela atenda, hipoteticamente, uma base pequena de clientes, 1.000 lojas, né, no mercado. Imagine que ela atenda mensalmente, consiga vender mensalmente para esse mercado potencial de 1.000, ela consiga vender apenas para 400 lojas. Estou falando de 40% de cobertura do mercado, ativo que ela tenha. Se ela tiver nessa faixa, ela está tendo um baixo índice de cobertura. Para você ter uma Ah, noção, na Mars, nós trabalhávamos com índices acima de 80%, 85%, 90% de cobertura mensal. Significa dizer que os meus clientes da minha base estão comprando produtos que esses produtos estão girando todos os meses, e todos os meses eu sou necessário lá naquele ponto de venda. Eu faço algum tipo de reposição, ou seja, meus produtos estão girando adequadamente. Se eu estiver com os índices muito baixos, significa dizer que eu tenho aí uma possibilidade de problemas. Talvez eu esteja centralizando demasiadamente as vendas em determinado produto, e o lojista compra esse mês, mas no mês que vem ele não consegue repor. Então, eu tenho aí uma situação, que pode estar representando uma complexidade, né, maior, talvez uma fragilidade do processo de execução do time comercial. Isso vai conversar diretamente com a minha lucratividade, né. Então esse é um aparente ponto aí interessante. aparentemente está tendo bastante venda, a fábrica está cheia, mas você não sobra no final, porque você está trabalhando num produto que, no montante, sobra menos ali De para a de empresa. É de isso? baixa margem. O nosso desafio, na verdade, é estimular a equipe de vendas a exatamente melhorar a performance de vendas de itens da curva B e curva C, que é onde está exatamente, né, a margem. E o ponto importante, assim como o Celso, o nosso movimento de incremento de venda na curva B e curva C, a margem gerada por essa venda adicional na curva B e curva C vai impactar diretamente na margem de contribuição. E você não vai ter aumento de custo. É a mesma Sim. equipe, é a mesma logística, é tudo igual. Ou seja, aumentou venda, aumenta resultado, diretamente na margem de contribuição. Então isso realmente uma coisa bem importante. Mas Celso, você como especialista em Lean, que é uma metodologia, né, assim como eu também tenho uma metodologia, própria, para a gente implementar, você trabalha com uma metodologia que é muito difundida pelo mundo afora, né, e a questão é o desafio de implementação. Então você vai diagnosticar, e aí você vai partir para a implementação. Quais têm sido, né, os desafios, nessa implementação do Lean na tua ótica? O Lean, ele foi muito divulgado e tem muito romantismo, né, e hoje o histórico é que mais de 70%, se não me engano, falham na implementação. Mas por quê? Porque linka muito uma metodologia com resultado direto financeiro. Como eu disse, né, a Toyota demonstrou essa performance invejável, aí vão falar assim: "Ah não, tem que aplicar o TPS, você gera lucro", mas não é diretamente dessa forma. Então as empresas, ela pega um consultor e promete se você aplicar o Lean vai ter o resultado financeiro, mas começa com ferramentas. Só que antes de você conseguir manusear as ferramentas corretas, você precisa entender qual é os fundamentos, qual é a cultura da companhia, o que que ela está, prezando por aquilo. Então, para você ter uma implementação correta, o primeiro ponto é entender se a empresa está disposta a passar por alguns processos. Por exemplo, dentro do TPS, uma das partes mais importantes que tem é o desenvolvimento das equipes. Nada se sustenta dentro do TPS somente com a ferramenta. Eu quero dizer assim,
Se a gente fosse pegar um exemplo entre um mecânico e um dentista, o que eu estou falando é que cada um, antes de começar a fazer as suas atividades, prestar o seu serviço, ele precisa ter uma formação e entendimento de como usar as ferramentas. Por exemplo, se você for no mecânico, né, e der ferramentas, ou melhor, se o dentista tiver na oficina com as ferramentas do mecânico, embora sejam as melhores ferramentas que existem, o dentista não vai conseguir resultado que você gostaria. E ao contrário também é verdadeiro, se o mecânico estiver sentado numa cadeira, lá no consultório do dentista, com todos os equipamentos de última geração que o dentista tem disponível, ele não vai tirar o resultado. E é isso que tem acontecido nas empresas que tentam implementar dessa forma. Ela pega o mecânico, coloca na cadeira do dentista, dá todas as ferramentas de última geração, e aí o cara não consegue, né, tratar um dente, não consegue nem ver o que é um dente cariado, por exemplo, fazer ou mesmo uma limpeza às vezes, né, coisa bem simples. E aí o que que o cara fala? Lean não funciona. Não é que não funciona, você está colocando, fazendo de forma errada. Então, um ponto bastante importante que a gente vem falando, né, por isso que até na imersão que a gente fez em Alphaville sobre gestão com resultado, a gente falou bastante sobre isso. Primeiro você tem que ter na companhia um alinhamento, a cultura, o que está sendo pesado, o que, né, tem ali de princípios. Por exemplo, se a sua companhia não valoriza, né, ou não aprende com os erros, e sempre está assim: "Quem errou?", não é por que errou, né, a gente tem que fazer essa pergunta, não é por quem errou, é por que teve a possibilidade de falha. E desenvolver as pessoas, a liderança, para que elas consigam orientar, corrigir os efeitos. Então, a grande maioria está falhando na implementação, não é por aplicar a ferramenta, é por não saber como fazer isso aí. Quais são as etapas, quais são as bases, né? Eu falo também, assim, não adianta você construir uma casa começando pelo telhado. Você precisa começar pelo alicerce. E assim, se você começar pelos alicerces corretos, você consegue fazer. Eu vi um post esses dias de uma consultoria da Tailândia, se não me engano, em inglês, de uma consultoria grande, pelo que eu entendi, falando assim: você precisa começar a estava assim, né, tipo um alvo, né, e assim, no centro, padronização, 5S, tal, não sei o quê, e depois, por último, assim, depois estava escrito assim: depois você chega à cultura. Não, para mim está errado. Se você não começar toda a todo mundo da sua equipe ali, da sua empresa, com a cultura de estar melhorando continuamente, de estar aprendendo com os erros, de estar com a liderança forte, de desenvolvimento da liderança e do time, todas as ferramentas elas não vão se sustentar. E é isso que eu vejo, sabe, Gilberto? Muitas Uhum. empresas focadas em dar a melhor ferramenta, dar o melhor, né, aparelho ali do dentista, você coloca o mecânico ali, porque a cultura está diferente. Então, não para, não vai gerar resultado, não adianta. Então, é isso que falha. E assim, como se faz então? Primeiro tem que entender o que você que a companhia quer, ter mudança de mindset, principalmente você que é o CEO, você que é o diretor, essa mudança começa por aí. A implementação Lean tem que ser efeito chuveiro, de cima para baixo. Não pode ser efeito bidê. O que é bidê? De baixo para cima. O Pra diretor cima. pega e fala assim, contrata uma analista, fala assim: "Ó, você é o responsável por melhoria contínua". Não resolve, tá? É mudança de mentalidade. E um ponto que eu queria saber de você, Gilberto, a gente já viu alguma operação na empresa e o custo da peça, né, por ter feito a melhoria, ela caiu, o custo, né, então a margem deveria melhorar, mas piorou, porque o time de vendas continua ainda entregando ou usando, igual a gente falou aqui, de margem, né, para negociação, para aumentar a influência no mercado. Como que isso faz? Como que melhora? Como que a gente consegue ter essa melhoria, né, do processo, isso refletir nas margens que comentou? Como que isso reflete? Como que o pessoal de vendas tem que trabalhar? Muito bom, muito bom. Então, a linha de pensamento, ela vai ser
muito parecida com o que a gente vai tratar no ambiente, de produção, no ambiente industrial. Eu preciso de metodologia, né. Nós costumamos dizer que, veja, se eu sou o CEO, eu preciso que a minha equipe comece a mudar a performance. Veja, eu não estou falando aqui de nós deixarmos de vender produtos da curva A. Eu estou falando de realmente evidenciar, começar a trabalhar os produtos da curva B e C. Portanto, não quer dizer que eu vou abandonar agora a política de desconto. Eu preciso usar desconto para fazer negócios com a curva A. Eu preciso fazer pacotes promocionais, eu vou precisar continuar fazendo isso. Só que se eu não começar a estabelecer a prática de introdução de produtos da curva B e curva C com políticas de sell-out, para que esses produtos girem no ponto de vendas, eu vou continuar na mesma situação. Então eu preciso implementar um novo modelo comportamental na minha equipe de vendas. É a metodologia. Eu preciso estabelecer uma metodologia. Para isso, o primeiro passo é você desenhar o seu processo de venda. É pensar nas empresas de consumo, nós temos uma prática, Celso, que é a manualização. É o seguinte, o que eu faço? A gente, desenha como deve ser o comportamento do vendedor a partir do momento que ele chegou na frente de uma loja e desceu do carro. Quais são os passos que ele deve seguir dentro do ponto de vendas para, alcançar essa venda, né, desse produto Aham. da curva B e curva C. Porque existe técnica para isso, você tem que chegar no ponto de venda, fazer a verificação de loja, e tal, e encontrar as oportunidades, né, de introdução de produtos e por aí vai. E até chegar à técnica de apresentação de proposta e tratamento de objeção e tal. Então, assim, existe um conjunto de passos que é preciso que esse seu agente comercial, comece a adotar. E aí tem uma questão importante. Você usou aí uma referência bem bacana, que é essa ideia, né, do chuveiro, né, a implementação é de cima para baixo. A implementação de mudança comportamental no time de vendas lá na frente do ponto de venda, começa na alta liderança. É a mesma coisa. Se eu não tenho o CEO, o diretor, o gerente regional, o gerente local ativo no processo, eu não tenho implementação. É porque, para que essa implementação realmente aconteça, isso na prática que a gente tem aí já mais de 150 empresas atendidas, mais de 3.500 pessoas atendidas nesse processo que a gente já implementou, não acontece mudança a partir do vendedor. A mudança começa a partir do time aqui de cima de gestão. Somos nós, gestores, que conseguimos, fazer essa implementação acontecer. Então, realmente é algo bem desafiador, mas que, precisa, começar a partir do estabelecimento da regra. Eu preciso ter qual é a regra que a minha equipe vai seguir. Tendo isso no papel bem claro, eu vou inclusive ter condições a partir daí, a partir desse estabelecimento de regras, né, de passo a passo, eu vou ter inclusive condições de fazer as medições. Se eu tenho 10 passos que o meu vendedor lá na ponta precisa seguir quando chega no ponto de venda, e eu tenho um vendedor que vai muito bem em 3 ou 4 passos, mas ainda precisa de desenvolvimento em 5 ou 6. Eu preciso saber disso claramente. Se eu sei disso claramente, eu consigo potencializar aquilo que já é bom e trabalhar no desenvolvimento daquilo que precisa ser desenvolvido. Se eu não tenho clareza sobre quais são as etapas que ele precisa cumprir, como eu vou gerenciar? É aquela história, né, se eu não tenho gerenciamento, eu não tenho como fazer o desenvolvimento. É literalmente isso. Então, essa é a linha de raciocínio, né, implementação de metodologia, e acompanhamento, desenvolvimento do time gerencial, de líderes, para que eles fiquem habilitados a desenvolver pessoas. No final das contas, Celso, na área comercial, a chave de tudo não é produto, não é desconto, não é política comercial, é desenvolvimento de gente, literalmente. É isso que precisa acontecer. E aí, vamos lá para a última pergunta, né? A questão agora é, bom, e o que que separa, na tua visão aí, na visão industrial, o que que vai separar, uma operação que realmente melhora de verdade, né, e sustenta, de uma outra operação que só fica na ideia, né, só fica lá no projeto? O que que você tem visto aí, né, na prática,
quem consegue realmente implementar e quem é que volta, né, depois lá de 6 meses, 9 meses, volta para a situação anterior. Qual é a diferença entre essas 2 empresas? Uma coisa que antes de responder essa pergunta que você está falando, né, e a gente está vendo de coincidência, processo de vendas, operações, embora seja, de repente, departamentos separados, departamentos diferentes, mas são formados por pessoas. Então, um ponto bastante importante que ouço você falar e eu falo muito forte também, desenvolver o time. E uma pergunta que fica, né, que precisa ser muito bem pensada, qual a estratégia de desenvolvimento do time? Ah, Celso, eu, eh, também preciso entender. Então procure se desenvolver. Qual que é a metodologia que mais está trazendo resultado? Então aí você começa a entender para poder também replicar, né, procure saber. Um ponto importante de manutenção dessa melhoria, empresas de excelência faz todo dia, existe uma coisa chamada rotina de gestão. A liderança precisa, né, desde o dono, do CEO, né, dos diretores, gerentes, e vai descendo toda a escala da companhia, precisa ter um negócio chamado rotina de gestão. O que é a rotina de gestão? Quando o líder define, baseado nas estratégias da companhia, quais são os pontos que ele precisa verificar todos os dias, as melhorias ou o ponto que teve a correção não vira, a gente chama de voo de galinha, né. Melhora um pouquinho, dá 2, 3 metros, né, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses e volta o mesmo problema. Quando você tem uma rotina de gestão, o que que seria essa rotina de gestão, Celso? Por exemplo, dentro do TPS, existe uma verificação dos indicadores todos os turnos. Né, a liderança tem que verificar o que aconteceu. Existe algo que chama reunião diária, que é Sim. 15 minutinhos em pé, verificar os pontos. E aí, se você não faz verificação diária, checagem diária, vai ver só o resultado depois de 15 dias, um mês, você perdeu a chance de 30 dias de corrigir o seu processo. Então, se você está monitorando, fazendo essa gestão diária, você consegue todo dia corrigir. Um ponto importante também nessa correção diária é estar alinhado com a estratégia. Às vezes, se o líder ali ele não tem a estratégia definida, né, guiada ali, muito clara, o que que vai acontecer? Ele vai fazer até a gestão diária, que eu vi isso acontecer em uma empresa, e tinha lá reunião diária, rotina, tudo, mas só que não tinha definido a estratégia. Aí o que acontecia? Fazia a reunião, ficava aparecendo. O pessoal fica bravo, né, futebol de mulher, sabe? Onde a bola tá, o pessoal tá, onde a bola não tá definido que tem que fazer o gol, tem cada um na sua. Então, É. defina a rotina de gestão, né. Celso, mas o que o presidente faz? O que, né, o dono faz? Tem que checar, olhar, né, o que está acontecendo. Exatamente. É Não ter não muito ter boa essa preconceito, abordagem. Muito boa essa entendeu? abordagem, muito boa. Muito Ponto. Celso, é muito boa essa abordagem, cara. Deixa eu fazer um parênteses, só te interrompendo, mas, assim, isso é muito o que você trouxe aí é muito relevante. Veja, eu discutia há poucos dias, alguma coisa nesse sentido com um diretor de uma empresa, Aham, e eu relembrei a ele que no tempo da Mars, essa história é verídica, né, total. Eu me lembro que por algumas vezes eu passei 7 anos na empresa e tive algumas oportunidades de vivenciar o que eu vou te contar. Eu acho que, se não me engano, foram umas 3 ou 4 vezes no total. Mas o John Mars, que era um cidadão naquela época com próximo de 80 anos de idade, morando nos Estados Unidos, ele fazia o roteiro mundial nas plantas. Ele ia ele visitou na época a nossa unidade que nós tínhamos em Eldorado do Sul, e em algum momento também ele esteve na outra planta de Recife, que era a planta que eu fiquei entre 2002 e 2003. Então, ele vinha fazer
o roteiro na área aonde ele visitava. Ele ficava geralmente 2 ou 3 dias, e ele fazia a visita à planta, onde ele apertava a mão do cara que estava lá na linha de produção. Então, Operador. do operador, ele ia apertar a mão desse cara para saber como é que estava, tudo certo e tal, e ele queria entender não somente a parte de produção não, ele queria entender como é que estava tudo, a política, como se ele estava sendo bem tratado, se o banheiro estava funcionando, nesse nível. Aham, Ele ia também para o mercado. Ele ia para o mercado, ele que pegava a gente colocava ele dentro de um carro, e aí as pessoas levavam ele para fazer visita à panificadora, à pet shop, ao supermercado, ele ia para as lojas para entender a dinâmica de produto. E ele perguntava para o lojista, mesmo não falando português, tinha tradutor, para aham. saber como é que estava o atendimento do distribuidor, como é que estava o atendimento da pessoa que era responsável por aquela loja, entende? E aí eu vejo hoje diretores, né, de algumas empresas no Brasil, que ficam no 15º andar, recebendo os inputs somente do time mais próximo. Então, Sim. assim, é um distanciamento incompatível, né, com o resultado que você possa esperar. Ou seja, você vai provavelmente tomar decisões enviesadas, desconectadas da realidade e efetivamente, né, a sua equipe e os seus produtos estão vivenciando lá no campo. Então, isso realmente é uma grande, oportunidade. Eu me lembro aqui no Brasil de um grande exemplo, que foi o Abílio Diniz. Eu me lembro de algumas vezes, né, eu coletei lá no LinkedIn até recentemente, alguns anos aí, um pouco antes dele nos deixar, uma foto, uma imagem dele numa panificadora de uma das lojas do Extra, onde ele fazia visita lá para entender como é que estava a qualidade da produção, cara. Entende? Olha só, então assim, é isso que eu estou falando. Então, e eu vejo hoje muitos diretores distantes, fora desse contexto, ou então visitando somente um tipo de cliente específico, somente grandes contas e tal, enquanto que o médio e pequeno varejo, no nosso caso de consumo, por exemplo, ali tem muito material. Uhum. Esses clientes, eles vivem dificuldades muito grandes que muitas vezes a indústria ou então as grandes empresas de distribuição, por exemplo, poderiam estar apoiando mais fortemente esses caras, entende? Então, olha só, a mudança começa na cabeça, e é disso que a gente está falando, né. O ponto importante que eu sempre falo, né, Gilberto, eu tive muita atuação no chão de fábrica, né, e nos últimos cargos eu estava como responsável por toda a operação, então tinha gerente que respondia para mim, coordenador, toda uma estrutura. Eu sempre falava que existia 3 verdades, né, o que aconteceu, a sua versão, a minha versão. Nem a minha versão, às vezes, é a verdadeira, né. E sabe por que que as informações, às vezes, não chegam de forma verdadeira para o dono da empresa? Sabe por Uhum, quê? Porque, uhum, assim, ó, tem 2 fatores, tá. Tem muitos seus funcionários, dos seus liderados, não querer passar notícia ruim para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o nível de maturidade que aquela pessoa tem em relação àquele problema. Por exemplo, o que eu quero dizer? Pega, eu tenho 2 filhos, né, o Nicolas e a Gabizinha. A Gabizinha tem 8, o Nicolas tem 12. O nível de maturidade da Gabi é diferente do Nicolas, é uhum, diferente da minha, por exemplo. Então, se eu pegar e falar assim: "Olha, vamos ler um livro". A Gabizinha está começando a ler, ela só consegue ler letras maiúsculas. O Nicolas já está lendo, ontem ele, né, estava lendo mangá, e eu tenho, né, eu já tenho alguns anos de leitura. Então, cada um tem um nível de experiência. Então, se eu pegar e dar um livro, dar alguma coisa, cada um vai falar que um vai falar que é difícil, o outro vai falar que é médio, o outro vai falar: "Ah, esse tema aqui é interessante, linka com tais, tais, tais livros que eu li". Entendeu? Então, às vezes, não é nem maldade do seu, liderado não passar a verdade. Por isso, dentro do sistema Toyota também, ele fala que é interessante, é mandatório, principalmente para as grandes decisões, às vezes não consegue, né, você como CEO, você como diretor, estar constantemente presente. Mas em grandes decisões, para definir estratégia, é super importante você checar a verdade. Lembre-se, ninguém nunca vai passar
que realmente aconteceu. Nem mesmo você vai conseguir ter essa interpretação. Você vai passar o que é verdadeiro para você, baseado nas suas experiências, Bom, né. Então muito esse é bom, um ponto bastante interessante que eu aprendi, né, e vivenciando. muito É bom, igual, muito assim, bom. quando você lê um livro várias vezes. Você lê um livro, aí você lê de novo, aí você lê de novo. Eu tenho um livro que eu li mais de 15 vezes, e toda vez que eu li, eu encontrei um ponto diferente. É isso mesmo. Não é que o livro surgiu, é que a maturidade estava diferente, né, eu estava diferente, então por isso que teve um entendimento diferente. E Exatamente isso. voltando para o nosso tema aqui, Gilberto, porque senão a gente vai ficar até, né, altas horas ali conversando, que é o que acontece quando a gente senta e conversa. O que o CEO ou o dono precisa fazer diferente a partir de agora, assim que for essa live, ou a partir de amanhã, para ter um comercial que defende a margem, ao invés de entregar desconto, ou ao invés de só bater no meta de venda? Porque no final do dia, passando, o que a gente fala, passando a régua ali, o que vai fazer diferença é o lucro que fica a companhia. Não adianta nada colocar, fazer um monte de vendas ou encher a fábrica, né, e tá cada vez mais colocando R$ 1 ali em cima para vender. Então, como que o dono ou o CEO precisa já mudar amanhã de venda? Eu acredito, Celso, que o primeiro passo, eu penso que, assim, o primeiro passo dessa mudança, na verdade, precisa ser, da compreensão sobre o papel, dessa corporação, né, dessa empresa, vamos dizer assim, né. E veja, e eu estou me referindo novamente, voltando um pouco aqui ao escopo do que nós falamos agora há pouco, é que observe, as pessoas que estão nesse grupo que você coordena, que você está à frente aí como CEO, essas pessoas, elas são o principal ponto da sua operação. Portanto, o talvez, eu poderia dizer que o primeiro passo é que você precisa se conscientizar que a sua grande incumbência, né, como líder máximo dessa organização, é em relação a essas pessoas. É realmente focalizar elas como, pessoas que precisam ser transformadas. Essas pessoas precisam ser desenvolvidas nas suas faixas de responsabilidade. Eu entendo, e nós falamos há poucos dias sobre isso, é que cada uma das funções, elas têm uma possibilidade do desenvolvimento de determinado conjunto de competências. Então, o vendedor, por exemplo, ele tem lá as competências de relacionamento interpessoal, de relacionamento com o cliente, domínio, das dinâmicas de venda de um produto dentro de uma loja, ele começa a fazer uso, né, de políticas comerciais, então ele tem lá a parte mais operacional, mas ele está desenvolvendo já um determinado grupo de competências. Depois disso, quando eu penso num supervisor de vendas, por exemplo, esse cara, ele já não tem ele claro, ele vai ser desejável que ele também domine as competências de um vendedor, até para que ele possa orientar. Mas agora, ele já tem um novo conjunto de competências. Competências agora de desenvolvimento de pessoas, porque ele não é mais o cara que vai lá, meter a mão na massa e fechar o pedido. Agora ele precisa começar a treinar esse vendedor para que esse cara comece a fechar pedidos. Então ele tem um novo conjunto de habilidades. Ele vai começar, por exemplo, a ser cobrado sobre os números da sua área, sobre cobertura de clientes, sobre mix de produto. É aí que começa a entrar, né, a leitura de curva B, curva C. Então esse cara vai começar a ter que gerenciar isso. Eu estou falando aí de um novo conjunto de competências. Quando eu vou subindo a escala para gerente, diretor, eu tenho outras competências ainda mais complexas. O gerente ele vai começar a ser cobrado, por, leitura de margem. Então, assim, nós estamos falando constantemente aqui que a raiz de tudo está no desenvolvimento de pessoas. Então, se eu quero tentar mudar o meu parâmetro de resultado, eh, vendendo mais produtos, produtos de melhor, representatividade, que me tragam melhores resultados, eu preciso ajustar o mindset do meu time.
Eu preciso ter na minha mente, como ponto mais importante, que eu preciso investir no desenvolvimento de pessoas. Eu preciso fazer com que esses caras que estão aqui no meu time compreendam que o seu papel é de levar vantagens lá para o cliente lá na ponta. E para isso eles precisam estar preparados. Eu preciso, então, pensar que eu, como líder máximo de uma organização que tem uma equipe comercial, eu preciso viabilizar essa estrutura de formação. Preciso estar constantemente pensando em como eu faço para desenvolver o meu time, para levar ele para esse nível de excelência dentro das suas posições. É por aí o caminho, né, eu não consigo ver diferente. Vivenciei isso em algumas empresas, eu passei pela São Paulo Alpargatas, passei pela Souza Cruz, passei pela Bung e, por último, pela Mars. Todas as empresas tinham uma estrutura de uma linha de pensamento, né, em relação à formação de pessoas muito parecidas. Então é nessa linha, o foco vai estar sempre no sentido de pensar em estruturar caminhos para a capacitação máxima dessas pessoas que fazem parte do meu time. E cobrar delas e direcioná-las, né, para a excelência. Eu acho que é por aí o caminho, não tem escapatória. No chão de fábrica, tem alguma coisa diferente disso? Você não consegue resultado se você não desenvolver, né. Uma retórica muito comum hoje, principalmente depois da pandemia: "Ah, eu não tenho, pessoas comprometidas. Essa nova geração é muito complicada, né, o pessoal não se engaja". Mas, obviamente, a forma de pensar vem mudando. Isso vem mudando ao longo dos anos, né, se for pensar. Mas só que assim, como que você consegue se você como pessoa, como que você, gostaria de ser tratado, o ambiente que você gostaria de trabalhar? Esse ambiente que você precisa construir na sua empresa, né. Eu vejo grande parte de, as pessoas gostarem de trabalhar quando ela tem pertencimento. Ela está ali e faz parte de um processo. Ela está sendo vendo que está sendo desenvolvida, está sendo desafiada, entrega resultado. Muitos eu estava nessa no treinamento, né, eu escutei assim: "Celso, nós pagamos um salário melhor que todo mundo, mesmo assim a gente não consegue reter as pessoas, mas não é salário". Eu disse: "Não é salário". O ponto é, como que é o relacionamento com o chefe, como que é plano de carreira, né, como que ele entra ali, ele está sendo desenvolvido, ele tem voz ativa, né, ele faz então assim, tudo faz um cenário que a pessoa fala assim: "Não, realmente faz sentido eu ficar aqui". E para que fique ali, a liderança tem que ser uma liderança que instrui, ensina, traz junto, anda junto, fica as dificuldades, né, põe ali, tira as grandes pedras, mas não é igual por isso que eu digo, né, quando eu me tornei pai, me tornei melhor gestor. Por quê? Porque as dificuldades que o Nicolas tinha quando ele tinha 3 anos, é diferente quando ele teve 8, é diferente quando ele teve 9, é diferente quando ele tem 12. Então hoje, algumas dificuldades que a Gabi tem com 8, o Nicolas não tem mais. Mas aí eu Uhum, preciso entregar a responsabilidade para o Nicolas coerente com o de 12 anos. Eu não posso tratar ele como 8 e nem posso tratar ele como 15 ou como 18. Então, esse é o papel nosso da liderança, é de dar responsabilidade em cada etapa. Por isso que para mim também, no chão de fábrica, desenvolver a liderança é um papel super importante para que seja perene, que construa um ambiente saudável no chão de fábrica, que tenha ritos, né, de gestão, tenha respeito no chão de fábrica dos 2 lados, né, tanto do líder como liderado, da mesma forma também. Não é autoritário, não é: "Ah, não, vai lá e, né, segue o que eu estou falando", não é dessa forma. Existe por é isso que a isso gente fala de liderança lean, a liderança servidora, né, eu acho que aí, vem muito é um modo de gestão, né, não é isso simplesmente mesmo. operações. Isso mesmo. Celso, muito bom, muito bom. É um grande prazer agora a gente oficializar as nossas conversas, que são sempre tão produtivas, né, tão intensas, densas, ricas, e agora a gente está, publicando, na verdade, vamos começar a publicar esse negócio aqui, que vai virar eu acho que vai virar um case aí de sucesso. Eu fico muito Sim. feliz a gente ter começado hoje com essa conversa.
apesar dos percalços técnicos que tivemos para a transmissão ao vivo, a gente acabou encontrando aqui um recurso, adicional, diferente para continuar e para manter a estratégia de publicação. E, agora a gente tem aí, provavelmente, uma linha bem importante de trabalho para as próximas semanas e vamos esperar, que a audiência possa também nos indicar, né, caminhos, né, as trilhas que por acaso estejam, surgindo como necessidade aí na sua gestão, na sua liderança, aponte para nós a partir, dos comentários aqui abaixo nos vídeos que serão publicados, para que a gente possa inclusive ir lapidando, né, essa linha editorial e trazermos, assuntos que sejam realmente aí relacionados à sua necessidade. Por favor, não deixe de comentar. E se você quiser um aprofundamento maior, tanto na área de produção quanto na área comercial e quiser algum aprofundamento para apoio, né, no sentido de resolução de situação aí na sua empresa, entre em contato com a gente, manda um comentário aqui no vídeo que a gente, aciona a nossa equipe para fazer o contato diretamente com você e marcar uma agenda e nós fazemos um diagnóstico. Celso, tem algum complemento que você queria deixar aí como mensagem final? Eu acho que sim, né, pelo tempo de aprendizado que tivemos, né, você na parte de vendas, eu na parte de operações, aprendendo bastante, né, de forma intensa, vamos dizer assim. Eu morei fora, né, e vi muitas empresas fazendo de forma correta, mas muitas fazendo de forma equivocada e não chegando no resultado, estressando todo o sistema. É uma forma de a gente conseguir contribuir para que as empresas, todas as empresas, consigam melhorar continuamente. Então, eu reitero esse pedido do Gilberto, né? Qual o tema que você sofre hoje? Né? Da porta para dentro, o que dói? O que você está conseguindo fazer? Da porta para fora, o que não está conseguindo vender? Por que não está, né? Porque no final do dia, no final do mês ali, passou a régua, não está sobrando nada. Por que não está sobrando nada? Onde está doendo? Qual o tema que você está precisando de auxílio, que a gente traz aqui, a gente discute, a gente traz. Aproveitem, né, a nossa experiência de ter vivenciado, não só vivenciado, mas definido estratégia, conduzido melhoria, realizado vários pontos, né, e conduzido várias atividades ali nesse sistema para que você consiga, não precisa copiar, certo, Gilberto? Acho que cada um tem que fazer entender, ser capacitado e desenvolver. E, obviamente, né, eu e o Gilberto, a gente está aqui para auxiliar. Se quiser um contato mais próximo, a gente vai deixar no vídeo, contato pelo LinkedIn, pelo Instagram, e aí você consegue entrar em contato com a gente, marca um diagnóstico, verifica: "Ah, Celso, tenho a dificuldade de operações, Gilberto, tenho a dificuldade, ah, não, meu caso, tenho a dificuldade dos 2". Tudo bem, conversa com a gente marca um horário e a gente conversa ali, vê se a gente consegue te ajudar, o problema que você. Foi um ótimo, conversar contigo, Gilberto, né, a gente compartilha bastante coisa, conversa bastante coisa. Pontos importantes, as dificuldades que a gente consegue ajudar, o dono de empresa, o CEO ali, o diretor, a melhorar suas operações, melhorar de forma eficiente e o principal, né, não é só ter lucro, construir uma equipe consolidada com a liderança forte. É isso que é o É isso nosso aí, ponto aqui, que a gente quer transbordar e ajudar mais vidas, mais pessoas e mais famílias. com certeza. Muito bom. Então, vamos lá. Um grande abraço, Celso. Um grande abraço a você que está nos assistindo, que nos assistiu, nos deu a honra, né, de assistir até agora. E nós nos falamos, então, aí nos próximos episódios. Na próxima semana estaremos de volta. E um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.